Olá, terceiro ano, e vamos para mais uma aula. Vamos dar continuidade na nossa aula aqui sobre botânica. E hoje eu quero falar com vocês sobre as angiospermas. As angiospermas é o grupo mais numeroso do reino vegetal, em que nós temos as herbáceas, que são as ervas, as arbustivas, que o próprio nome já fala, né? São os arbustos, e as lenhosas, que são as árvores. Vocês devem ter percebido que os grupos tanto de plantas quanto, por exemplo, dos invertebrados, eles vão cada vez ficando mais complexos. Então, se no grupo anterior, que era das gimnospermas, ela adquiriu a semente e aí ela não depende mais da água, no grupo das angiospermas, além da semente, vai ter também as flores. É o único grupo que possui flores. Então, quando a gente acha bonito de ter as flores, né? E outra coisa importante, além das flores, é também a presença de frutos, que a gente utiliza na nossa alimentação. Então, para começar aqui, eu quero falar a respeito da reprodução. A reprodução aqui, nesse caso, ela vai acontecer por dupla fecundação e espera que eu já vou te explicar por que é chamada de dupla fecundação. E isso é muito importante porque economiza recursos onde o tecido de reserva energética só é formado quando há embrião. Então, por exemplo, imagine que aquele óvulo não foi fecundado, então não vai ter a formação daquele tegumento, daquela reserva energética, se não acontecer a fecundação. Isso faz com que ele economize, né? Essa planta economize recursos. Então, antes de mais nada, vamos falar aqui da flor. Tá? Então, aqui eu coloquei a imagem de uma flor hermafrodita, em que tem a parte masculina, que é chamada de estame, ou também de androceu, e a parte feminina, que é chamada de carpelo ou de gineceu. Tá? Na parte masculina aqui nós temos a antera, que é essa cabecinha aqui, aonde vai ficar, tá vendo onde eu aponto a minha setinha aqui, ó, onde ficam os grãos de pólen. E tem o filete, que é essa partezinha branca. Eu coloquei uma foto aqui do lado para vocês verem como que é, tá? A parte feminina aqui, nós temos o estigma, que é bem aqui em cima a cabecinha, onde vai grudar o grão de pólen. Temos o estilete, que é esse tubo aqui, onde o grão de pólen vai formar o tubo polínico. E essa parte mais gordinha aqui, ó, embaixo, é na onde fica o óvulo, que é chamado de ovário. Além disso, nós temos as pétalas, que é essa parte colorida, e você já deve ter percebido uma folhazinha que fica bem abaixo das flores, que é chamado de sépala. Essa folhazinha aqui, ela é verde, tá? E é ela que sustenta todo esse receptáculo aqui. Então, vamos começar falando da parte masculina, aqui do androceu. No androceu, nós temos a antera, e dentro dessa antera é onde é formado os grãos de pólen. Então, esses grãos, esse grão de pólen, ele vai sofrer meiose aqui, ó, para formar os grãos de pólen N. Esse grão de pólen, então, é formado por essa célula geradora aqui, que também consegue formar o tubo polínico, tá? Esse tubo polínico é para que a célula espermática, a parte reprodutiva do grão de pólen, consiga percorrer até chegar na parte feminina da flor. Bom, e a parte feminina, então, o gineceu. No gineceu, gente, nós temos, então, essas partes, como eu falei, tá? Nós temos a formação aqui de, não é apenas uma única célula, nós temos a formação de 4 células haploide, aonde 3 se degeneram, ou seja, é jogado fora, ela não é utilizada, e apenas uma que é o megásporo funcional. Lá dentro desse óvulo, olha só, presta atenção, nós temos aqui vários núcleos. É aí que acontece a dupla fecundação, tá? Então, nós temos 2 célulazinhas aqui, ó, do lado da oosfera, tá vendo onde está apontando a setinha? E nós temos uma célula bem grandona aqui, que tem 2 núcleos polares. E por que que isso acontece? Quando o grão de pólen toca o estigma aqui, forma o tubo polínico, acompanha aqui com a minha setinha,
forma o tubo polínico até conseguir chegar aqui no ovário. A parte que é a parte reprodutiva do grão de pólen, a célula reprodutiva, o gameta, ele vai percorrer todo o tubo polínico e ele vai fecundar aqui as sinérgides. Eu até coloquei uma outra imagem aqui, ó. Então, gente, além dessa parte que é o vegetativo, né, que é a parte reprodutiva, desculpe, tem também os núcleos espermáticos. Então, os núcleos polares aqui, eles são fecundados por um núcleo espermático, ou seja, ele vai ficar 3N, e o núcleo que é da osfera é fecundado pelo núcleo espermático aqui, ó, que é o que vai formar o zigoto, tá? O embrião. Tudo isso daqui, a parte do núcleo 3N é o endosperma, que é o que nutre o embrião. E a parte que foi fecundada por apenas um núcleo, que ele vai ficar 2N, é o próprio zigoto. Então, o óvulo fecundado, como a gente já viu na aula anterior, é a própria semente. E o ovário fecundado é o fruto, que é o que a gente come lá e protege a semente, tá ok? Bom, depois disso, uma coisa muito interessante da gente pensar aqui. Às vezes você olha um girassol e você imagina assim, é uma flor. Na verdade, não. O girassol é uma inflorescência. Quando a gente tem uma única planta várias flores que se agrupam no mesmo ramo, é o que a gente chama de inflorescência. Então, eu até coloquei como uma lente de aumento aqui, ó, para a gente ver como que é no centro desse girassol. Várias flores bem pititiquinhas aqui, tá? Então, isso daí é uma inflorescência, nós temos de vários tipos. Tá bom, e aí como que acontece então a polinização dessas plantas? A polinização ela pode ser direta, né, quando acontece uma autopolinização. Então no exemplo que eu usei, em que tinha a parte feminina e a masculina, é a planta que se autofecunda. Isso daí é muito evitado, porque a planta... Imagina o seguinte, se você tem um grão de pólen de uma outra, da mesma espécie, mas de uma outra planta, você aumenta a variabilidade genética. E se você tem uma planta que se autofecunda, a variabilidade genética é muito baixa. Então, as plantas acabam evitando ou fazendo com que cada parte atinja o momento reprodutivo em épocas diferentes, ou se não, a parte masculina, você já deve ter percebido, às vezes, aonde fica o grão de pólen, fica abaixo aonde está a estrutura feminina, então o grão de pólen não consegue alcançar isso daí, não consegue alcançar o gineceu da própria planta, né? E também pode acontecer a polinização indireta, que é quando o grão de pólen de uma flor entra em contato com outra flor da mesma espécie, e isso aumenta a variabilidade genética. Quem pode fazer essa polinização? Até nós. Às vezes a gente pode acontecer de tocar numa planta, né, numa flor, e fazer a polinização. Então, os insetos, né, são atraídos, é o que a gente chama de entomofilia, eles são atraídos pela cor, pelo cheiro, ou até mesmo pelo néctar que a planta produz. Por anemofilia, que é o próprio vento, né, que vai levar esse grão de pólen, ou por ornitofilia, em que os pássaros são atraídos pelo néctar ou até pelos frutos e acabam fazendo a polinização dessas flores. Então, em relação à semente, depois que aconteceu a fecundação, a polinização e a fecundação, vai acontecer a formação aí da semente. A semente, gente, nós temos aqui nesse grupo, nas angiospermas, dois tipos diferentes. Ela se separa em dois subgrupos, que é o que a gente chama de monocotiledôneas e dicotiledôneas. As monocotiledôneas, eu coloquei um exemplo aí, que é o exemplo do milho. O milho, ele vai ter apenas um cotilédone, você não consegue dividir ele ao meio, é diferente do feijão, que você pega um feijão, você consegue ver duas partes, né? E aí nós temos apenas um cotilédone, a formação da casca, do pericarpo do fruto, o endosperma que vai nutrir o embrião, o caulículo, que é o que vai formar o primeiro caulezinho que vai sair da semente, e a radícula, que é o que vai formar a raiz da planta. E temos também aqui as dicotiledôneas, né? Em que essa semente a gente consegue
separar facilmente em duas partes. Nós temos aqui a casca, o caulículo é a mesma função de formar o primeiro caule da planta e a radícula de formar a primeira raiz. Bom, dito isso, nós temos que entender que a semente ela vai nutrir e proteger o embrião. A mesma característica, a mesma função que ela tinha no grupo anterior, ela continua tendo. Ela auxilia também na dispersão. Isso pode ser dispersada pelos animais, né, que vão se alimentar dos frutos. A semente acaba caindo, como ela tem uma casca em volta da semente que protege essa semente, ela passa por todo o sistema digestório do organismo do animal sem sofrer digestão. E aí esse animal vai defecar em outro lugar, a semente cai no solo, encontrando um ambiente favorável, ela vai se desenvolver numa nova planta. E aí, depois de formada a semente, nós temos como que ela é formada? O embrião, que é na parte mais interior, né? O endosperma triploide, que é o que foi formado lá pela dupla fecundação, e o tegumento, que é a casca da semente. Outra característica aqui também, ela tem uma capacidade de dormência. A semente, enquanto ela não encontra água e ambiente favorável, ela continua dormente. Ela não vai se desenvolver, que é o que acontece. Você já deve ter, com certeza, ter feito aquela experiência do feijão, né? Quando nós estávamos na educação infantil, em que a gente colocava o feijão no algodão e molhava aquele feijão. Então, esse feijão, depois que encontrou água que ele brotava, ele estava dormente até então, tá? E aí, para finalizar, a respeito aí da semente, aonde que então a semente fica dentro da flor? Eu coloquei essa imagem para poder esquematizar melhor para vocês. A imagem da maçã, né? A maçã, ela é considerada aí um pseudofruto. É um pseudofruto, não significa que não tenha o fruto, mas que ela é formada em outra parte da flor. Então, tá vendo aonde tem a semente aqui? É onde foi formada aqui no ovário da flor. Tá ok? Então, dito isto a respeito da semente, vamos entender um pouco mais sobre o fruto, que é uma característica exclusiva aí desse grupo. O fruto, ele também é chamado de pericarpo. Ele tem a função de proteger e garantir a disseminação das sementes, como eu já expliquei anteriormente. Nós temos 3 tipos de frutos diferentes. Os carnosos, que vai acumular substância, e é carnoso. Então, por exemplo, né, eu coloquei aí o exemplo do abacate. O abacate é do tipo baga, é um fruto carnoso do tipo baga, em que a semente consegue ser separada facilmente do restante. Ou do tipo drupa, em que a semente vai se fundir ao endocarpo. Então, por exemplo, a ameixa, em que está quase fundido a semente com o fruto. Nós temos um outro tipo de fruto, que é o partenocárpicos, né? Nesse caso aqui, desses frutos, o ovário ele se desenvolve sem fecundar, então ele não tem semente. Eu coloquei 2 exemplos aí para vocês. A banana, que não possui semente, e aquela uva, né, que a gente gosta muito, essa é a uva a preferida aí, geral, né, que é a uva Thomson. Ela não tem semente porque ela é um fruto partenocárpico, tá? E por último, o último tipo aí de fruto, né, são os que a gente chama de pseudofrutos. Esse tipo de fruto aqui, ele é formado em outras partes da flor e não é no ovário especificamente. Então, alguns exemplos aí, o morango. O morango, ele é um pseudofruto. Aqueles pontinhos pretos do lado de fora do morango é que são as sementes, né? E a parte de dentro do morango é o próprio fruto. Então, o que significa isso? Em que a semente não ficou protegida pelo fruto, tá? Aí nós temos a maçã, né, que a semente é formada lá no ovário, como eu já mostrei na outra imagem, e tem também o que é bem conhecido aí, o caju. A parte da castanha de caju que a gente gosta é que é o fruto, e a parte que é o caju é o pseudofruto aí, tá bom? Então esses daí são os pseudofrutos. Para finalizar essa parte aqui, né, eu coloquei essa imagenzinha
que é a separação, o que tem de diferente nesses dois subgrupos das angiospermas, né, que a gente chama de monocotiledôneas e dicotiledôneas, ou eudicotiledôneas. As raízes, no caso das raízes das monocotiledôneas, elas são raízes fasciculadas, parece um ramo de cabelo, assim, toda fasciculada, né? Então, por exemplo, o alho, a cebola, as eudicotiledôneas, a raiz dela é pivotante, então ela não é como se fosse de aquele emaranhado, é de um pivô central, na onde saem as ramificações das raízes, né? Que é a mais conhecida. As sementes, as mono, o próprio nome já fala, o nome de cada um dos grupos é dado de acordo com essa diferença que tem entre uma semente e outra. Então, mono significa um, porque tem um cotilédone, apenas uma parte, como o milho. E di significa dois, dicotilédones, então são dois cotilédones, por exemplo, o feijão. As folhas, quantas folhas? As nervuras das folhas das monocotiledôneas são, como já deve ter percebido, da grama, né? Ou mesmo da erva cidreira, em que elas são todas paralelas umas às outras. No caso da ramificação das folhas das dicotiledôneas, é aquela que é um risquinho central e aí saem as ramificações nas laterais. As flores são trímeras. O que significa falar que é trímera? Ah, tem apenas 3 pétalas. Não, é tudo múltiplo de 3. E no caso das dicotiledôneas, múltiplos de 5 ou de 4 pétalas nas flores, tá? Em relação aos caules também existe uma diferença, né, dos vasos, porque no caso dos vasos das monocotiledôneas é tudo misturado. Isso daqui a gente vai aprender um pouquinho mais para frente sobre xilema e floema. No caso dos vasos condutores das dicotiledôneas é organizado, né? Então, a parte exterior é onde vai ficar o floema e a interior é onde fica o xilema. A gente vai ver isso numa próxima aula, numa outra oportunidade. Eu quero explicar melhor o que é cada um desses vasos condutores, tá ok? Bom, dito isso, eu quero fazer aqui um exercício com vocês, que é o exercício que está na página 23 do livro do segundo ano, do ano passado, tá ok? Da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que diz o seguinte: nas angiospermas aparece uma nova conquista evolutiva que propiciou a esse grupo de vegetais, representado atualmente por mais de 200 mil espécies, uma ampla distribuição geográfica. A afirmação acima se refere às estruturas denominadas, ele está querendo dizer o quê? O que deu o maior sucesso das angiospermas de conquistar todo o ambiente terrestre? Qual que foi a característica que ela adquiriu? Qual foi o organismo que ela adquiriu em que propiciou essa qualidade, em que propiciou essa capacidade para eles? Foi o vaso de condução? Não, quem conquistou o vaso de condução aí no caso foi lá nas pteridófitas. Foram as sementes? Semente já foi conquistada no grupo anterior, nas gimnospermas. Foram os frutos? As flores? Ou os óvulos? Bom, óvulos também não pode ser. Então, vocês acham que foram os frutos ou as flores? O que é a parte mais importante aí para ela conquistar o ambiente terrestre? Os frutos. Porque o fruto vai proteger a semente e a semente protege o embrião, que é bem importante para ela conseguir conquistar todo o ambiente. Para finalizar, pessoal, eu quero deixar para vocês fazerem em casa esses exercícios aqui, ó. Prestem atenção, anotem, vocês deverão fazer todas essas páginas aqui, tá bom? Não deixem de fazer, é bom que vocês ativam aí os estudos, isso é muito importante, vocês estão num ano decisivo de vestibular, tá ok? Página 18, página 22, página 23, 28, 29 e 30. Bom, a nossa aula, então, ela fica por aqui. Muito obrigada por acompanhar e a gente se vê logo, logo.